Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta sexta-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação do 00, para analisar o julgamento e os resultados da autópsia de Diego Armando Maradona, que foram finalmente tornados públicos. Pedro, começo por te perguntar o que revela exatamente esta autópsia de Maradona. Renato, muito bom dia. Sim, começamos por aí porque 4 anos e 4 meses depois da morte de Maradona, finalmente foram conhecidos os resultados perturbantes, diria, da autópsia do Dios. A propósito precisamente do julgamento, e só por causa deste julgamento é que estes resultados vieram a público. O Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, tinha 60 anos, estava numa casa nos arredores de Buenos Aires a ser acompanhado por uma equipa médica, escolhida pela sua família, mas a verdade é que aquilo que seria o refúgio depois de uma operação ao cérebro acabou por correr muito mal. Mas vamos diretamente então aos resultados da autópsia. No tribunal esteve presente o médico forense responsável por esse exame médico, Carlos Maurício Cassinelli, e de facto a forma como ele detalha tudo aquilo que conduziu à morte de Diego Armando Maradona é triste, é perturbador, incomoda, e por isso mesmo é que também decidimos trazer aqui hoje para explicarmos um bocadinho do que na altura não foi tão falado, porque naturalmente focamos mais no desaparecimento e não nas causas clínicas que conduziram a esse adeus. O médico Carlos Maurício Cassinelli revela que Dios passou 12 horas de perturbante agonia, as últimas 12 horas da sua vida foram de perturbante agonia, e que quando o encontrou identificou um edema generalizado dos pés à cabeça. A causa concreta da morte foi um edema pulmonar agudo com insuficiência cardíaca e uma miocardiopatia dilatada. Isto de uma forma mais simples, para quem nos está a ouvir, o que é que se passou? Devido aos seus inúmeros problemas de saúde, o corpo de Diego Armando Maradona começou a fazer uma retenção de água nos seus órgãos. E na altura da sua morte, o seu corpo tinha 4,5 litros de água retida no organismo. Essa água acabou por provocar o colapso dos órgãos vitais de Maradona, e tudo isto acabou por, no fundo, provocar aqueles inchaços que depois se tornaram tristemente famosos, com algumas imagens que foram mostradas no tribunal. E isto acabou por acelerar a paragem cardíaca e a morte de Diego Armando Maradona. Tudo isto, também é importante dizer, e foi sublinhado pelo médico, acabou por ser potenciado pela perigosa combinação de álcool, medicamentos e drogas recreativas. O coração de Maradona pesava mais do que o dobro do tamanho normal no dia da sua morte. Portanto, de uma forma resumida, um bocadinho técnica também, mas acho que era importante trazer esta informação ao nosso tema do dia, porque Diego Armando Maradona faz parte da nossa memória futebolística e foi o ídolo de muitos de nós. Aprofundando aqui um bocadinho o caso, Pedro, perguntava-te quem são os 7 acusados pelo Ministério Público nesta situação. São 7 pessoas, as 7 pessoas que teriam a responsabilidade de cuidar de Maradona depois da tal operação ao cérebro a que ele se submeteu semanas antes do seu desaparecimento. E as 7 pessoas são Leopoldo Luque, que era o seu médico pessoal e o neurocirurgião que o operou, Agustina Kossachov, psiquiatra, Carlos Dias, psicólogo, Nancy Forlini, médica coordenadora desta equipa, Mariano Perrone e Ricardo Almiron, enfermeiros responsáveis pelo acompanhamento de Diego Maradona, e Pedro de Espanha, também médico. Portanto, se o homicídio involuntário por negligência for confirmado em tribunal, todos eles, ou pelo menos parte deles, os mais responsáveis, incorrem numa pena de prisão que pode chegar aos 25 anos. Claro que há aqui muitas pontas soltas, e a verdade é que estas pessoas foram escolhidas pela família. A família que está naturalmente revoltada, já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente, mas há aqui uma questão que me assola, e que é esta. A família autorizou a permanência de Maradona sozinho, apenas com esta equipa médica? Não se apercebeu nas últimas semanas do estado de saúde que se tornou constrangedor, preocupante, que levou à morte de Maradona? Estava a par das informações clínicas atualizadas diariamente? Portanto, há muitas perguntas aqui que vão ser colocadas e supostamente respondidas em tribunal, sendo que, com uma equipa médica que estava em permanência
a cuidar de Maradona, com uma ambulância à porta de casa, por exemplo, caso fosse necessário recorrer a um hospital de forma premente e urgente. A verdade é que houve aqui, de facto, um afastamento e uma negligência aparente destes clínicos que conduzem a esta acusação do Ministério Público, e agora vamos ver o que é que o Tribunal vai decidir. Olhando agora para o outro lado da moeda, pergunto-te como se tem posicionado a família de Maradona. A família tem estado presente nas sessões de tribunal, de julgamento, não tem falado. Quem se revelou mais revoltado publicamente nos últimos dias foi o filho, o Diego Maradona Sinagra, que é treinador em Espanha nesta altura no D Ibarra, uma equipa de Tenerife, que esteve num programa espanhol onde falou mais abertamente, talvez também por estar fora da Argentina, sobre este caso. A família, também é importante dizer que já há alguns anos que tentava que este processo chegasse a tribunal. Conseguiu levar a tribunal aqueles que considera culpados pela morte do pai, do marido, do ex-marido, Diego Armando Maradona, mas a verdade é que também tem agora nos últimos dias mantido algum recato público, até porque as sessões estão a decorrer e terão sido aconselhados também por o advogado a não falar publicamente. Mas o filho de Diego Armando Sinagra falou em Espanha no programa Chiringuito e mostrou essencialmente revolta, que não pode aceitar aquilo que fizeram os médicos responsáveis pelo seu pai, depois de tantos anos a aproveitarem-se do meu pai, estou a citá-lo agora, em negócios, tantos anos a roubarem-lhe dinheiro, acabaram por roubar-lhe também a vida. No fundo, estas palavras resumem um bocadinho o estado de espírito dos argentinos também, porque se foram apercebendo ao longo dos últimos anos da vida de Maradona que a saúde mental e física de Diego não estava bem, eram conhecidos e as suas recaídas no consumo de produtos ilícitos, de drogas, aparentemente estaria recuperado desses hábitos. Teve uma passagem pelo México, que depois resultou também no documentário da Netflix, uns 2 anos no Dourados. Ainda treinou em Espanha, na Argentina, no Ginásio, foi o seu último clube. Depois teve problemas graves de saúde que o levaram a ser operado ao cérebro, um tumor cerebral, provocado por um edema já. E depois, lá está, a fase final na casa em Tigre, num bairro nos subúrbios de Buenos Aires, que seria, no fundo, para ele recuperar, para estar mais tranquilo, para estar numa zona mais recatada, rodeado por natureza, por boas condições, aparentemente. E a verdade é que essas semanas foram terroríficas, foram tenebrosas e conduziram ao abandono total de Diego Armando Maradona, que tomava, por exemplo, é um exemplo dado em tribunal, os seus comprimidos com cerveja, com Corona, a cerveja Corona, passa a publicidade. Portanto, tudo isto é muito triste e levou ao desaparecimento de Diego Armando Maradona. Pedro, explicaste o caso, explicaste todas as partes tristes deste desenvolvimento. Pedia-te agora que olhássemos um bocadinho para as partes boas, as memórias de Dios. Qual é que foi o auge do gênio argentino? Eu tive o privilégio de acompanhá-lo na minha infância e adolescência, portanto o lado bom de Diego Armando Maradona, quando o lado mau não era assim tão falado quanto isso, e de facto acho que o auge é o Mundial de 86 e o dia 22 de junho no Argentina 2, Inglaterra 1. Há uma série muito interessante que eu vi em 2001, que foi feita logo a seguir à morte de Diego Armando Maradona, e a série começa assim. Eu sei isto porque eu entrevistei na altura os atores que dão corpo à personagem, portanto o Diego Armando Maradona criança, depois jovem adulto e depois já como treinador. E a série começa mais ou menos assim. Há um diálogo entre um treinador dele no Argentinos Júniors e um colega de equipa, e o treinador diz o seguinte ao colega: amanhã diz ao rapaz para trazer o seu documento de identificação. E o rapazinho pergunta-lhe: para sabermos em que data nasceu, mister? E o treinador depois replica: não, para sabermos se nasceu neste planeta. Portanto, já no Argentinos Júniors, nas camadas jovens, havia de facto a convicção, a certeza que aquele menino era especial, era diferente, era um talento único. E depois, de facto, a carreira confirmou isso mesmo, até chegar ao auge, lá está, do Mundial de 86, em que o Maradona faz 7 jogos, 5 golos, sendo que aqueles 2 golos à Inglaterra, a mão de Deus e o golo do século, acabaram por celebrizá-lo e torná-lo, para alguns pelo menos, nos quais me incluo, o melhor de todos os tempos.
Eu também tive, curiosamente, a sorte de entrevistar Víctor Hugo Morales meses antes da morte de Maradona. Víctor Hugo Morales, para quem não sabe, é o narrador do golo do século, a narração mais famosa que deu origem à expressão de que é planeta viniste, o barrilete cósmico, que aliás até uma rúbrica do 00 assinada pelo Rui Miguel Tovar. E no fundo o Víctor Hugo Morales, na altura em que eu entrevistei, um senhor já de alguma idade, jornalista muito respeitado na Argentina, diz que tive a felicidade de relatar a jogada de todos os tempos e nesse momento, no golo do século, todos no planeta ficaram a perceber que Diego era o melhor. E acabo desta maneira porquê? Porque na altura, em 86, as informações que nos chegavam de Maradona eram muito diáfanas, muito frágeis. Nós não o víamos jogar todas as semanas. Ele tinha passado pelo Barcelona com algum sucesso, estava há 2 anos no Nápoles, em Itália. Toda a gente sabia que ele era de facto especial, mas nós não tínhamos o acesso que hoje existe aos jogos do Nápoles ou da Argentina. Víamos a Argentina de 4 em 4 anos, no Mundial, folheávamos as cadernetas, mas naquele Mundial de 86, naquele verão de 86, os meninos da minha idade ficaram todos a perceber, também pela narração de Vítor Hugo Morales, que Diego Armando Maradona era mesmo o melhor de todos. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Lembrar apenas que hoje, às 3 horas, vamos estrear o conteúdo Sextas no ZZ com o nosso jornalista Igor Gonçalves e onde queremos contar com a vossa participação em direto no YouTube do 00 e onde, claro, vamos oferecer bilhetes para os jogos grandes da jornada.